Olá, saudações filosóficas, muito boa tarde a todos, eu sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 19 de outubro de 2024, estamos na primavera, aqui no litoral sul do estado de São Paulo, município de Praia Grande, para mais um estudo da obra Curso que é o Espiritismo, edição da FEESP. Hoje estudaremos precisamente a 17ª aula, parte B. Estudaremos a lei de amor, certo? Antes de iniciarmos, trouxe meu café, que não pode faltar. E vamos prosseguir ao nosso estudo. Tarde chuvosa aqui na Praia Grande. Então, 17ª aula, parte B, a lei de amor. Começaremos com uma citação do Espírito Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Lázaro diz-nos, abre aspas, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Fecha aspas. Mais adiante, na mesma mensagem, Lázaro esclarece que esse amor não é aquele que conhecemos na nossa atual fase de evolução, mas sim aquele, abre aspas, sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, fecha aspas. Isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Ou seja, não é o amor-apego, que muitas vezes vem em forma de egoísmo, e que, equivocado, cega-nos e nos dirige mal. Então, o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá um conceito do que é o amor, né? Ele diz aí que o amor resume toda a doutrina de Jesus, é uma síntese, né, da moral do Cristo, porque diz que é um sentimento, então o amor é um sentimento, e o é por excelência. O que seria esse sentimento? São os instintos elevados à altura do progresso realizado, sublimados, né? Então, quanto mais o espírito sublima os seus instintos, mais ele se aproxima do sentimento de amor. Logo no início, ali no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Conforme vai avançando, e ainda sujeito a algumas corrupções, né? Ainda sujeito a ser corrompido, só tem sensações. O que seria corrompido? Esse amor, né? Puro. Ele é meio corrompido, né? Então ele passa aí do instinto para as sensações. Então veja que há uma graduação. Começa aí com o instinto, vai para as sensações, e aí, mais instruído e purificado, vira um sentimento. Então aqui, né, é bastante interessante, que você tem o impulso instintivo, depois você tem as sensações, e depois você tem os sentimentos. E onde está a emoção aqui, né? A emoção estaria entre os instintos e as sensações, né? Seguindo, ainda o Lázaro esclarecendo, ele diz que esse amor não é aquele que conhecemos na fase atual da nossa evolução, e dá uma definição de amor como sol interior que ilumina tudo, né? Que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, é um centro irradiador aí de todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Portanto, não é o amor-apego, que aí está em umas fases bastante primitivas aí do ser, né? Que é ainda uma forma de egoísmo.
é uma sensação aí equivocada, né? Não é o amor ainda propriamente dito. Dizem os espíritos a Allan Kardec, abre aspas, as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro, fecha aspas. Isso está em O Livro dos Espíritos, livro 3º, pergunta 908. Então, os espíritos esclareceram ao Kardec a respeito das paixões, que seriam, né, esse instinto que ainda não é o amor e essa sensação que ainda não é o amor, né? Embora elas sejam úteis como o cavalo, né, quando é governado, e passa a ser perigosa quando essas paixões são desgovernadas, né, como o cavalo aí, sem controle. Ela se torna perniciosa, essa paixão, no momento que ela governa o ser humano, né? E aí resulta prejuízo para ele mesmo ou para outro. Então, definições aí do que é o amor, diferenciando das paixões humanas. Para que possamos ter uma ideia de como o amor é representado em sua maior expressão, é só observarmos a criação divina que abrange todos os seres. Como que conhecemos o amor, né? Temos que, para ter uma ideia disso, né, da sua maior expressão, é observarmos, contemplarmos a criação divina, que abrange todos os seres. Os germes desse amor divino encontram-se dentro de todos nós, como filhos que somos de Deus, mesmo que ainda distanciados desse amor verdadeiro, ainda repletos de sensações. Então, os germes divinos do amor encontram em todos os seres. E aí, à medida que estes vão evoluindo, vai se desabrochando. O Espírito Emmanuel elucida que o nosso trabalho de iluminação interior, abre aspas, deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura, por exterminar as próprias paixões, fecha aspas. Isso está em O Consolador, item 230. Então é chamado aqui Emmanuel para esclarecermos, né, como nós podemos fazer o trabalho de iluminação interior. Ele diz que temos que começar com o autodomínio, controlando as paixões, instintos e sensações, disciplinando nossos sentimentos, que no início aí são egoísticos e inferiores. É um trabalho de reforma íntima, silencioso, para a criatura vencer as próprias paixões. Jesus, há tanto tempo, ensinando-nos a regra mestra do amor, aconselhou, abre aspas, é assim, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 2. Então, Jesus aqui é trazido aqui no nosso estudo, lembrando aí da sua regra mestra sobre o amor, né? Jesus esclarece que o amor, para nós termos uma percepção do que seria isso, é tudo que nós queremos que os homens nos façam, né? Nós devemos fazer isso para eles, para o nosso próximo, né? Aí estaremos mais próximo do amor. E essa regra resume toda a lei e os profetas, todas as leis divinas, as revelações e as profecias podem ser resumidas nessa regra do amor universal, porque todas estão contidas nessa grande regra geral. Vencendo a nossa própria inferioridade no auxílio ao próximo, no estudo edificante, no dever bem cumprido, certamente estaremos caminhando em direção ao amor a que Lázaro se refere. Então, aqui alguns passos para nos aproximarmos da definição de amor proposta por Lázaro, né? Vencer a nossa inferioridade, auxiliando o próximo, praticando estudo edificante e cumprindo o nosso dever de maneira correta. Fazendo isso, estaremos caminhando em direção ao amor proposto lá pelo Espírito Lázaro. Certamente que muitos pessimistas não acreditam na verdadeira destinação do homem rumo à perfeição. Contra esse pensamento, esclarece-nos o Espírito Fenelon em um hino à esperança, abre aspas.
Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. Fecha aspas. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. Então, os pessimistas costumam dizer que o homem não está evoluindo, que está indo para trás. Na verdade, esse pensamento aí não é correto, conforme nos esclarece o Espírito Fénelon, com um hino de esperança, Diz que não podemos acreditar na esterilidade e no endurecimento do coração humano, mesmo o mais brutal, animalizado dos homens tem esse germe do amor aí dentro. Tanto é que nós vemos muitas vezes o espírito voltado ao ódio, nas reuniões de desobsessão, de esclarecimento espiritual, ser sensibilizado muitas vezes quando é trazido à presença dele alguém que ele ama, Todos os seres amam alguma coisa, ou pessoas, ou animais, objetos, e é ali que podemos, de maneira psicológica, atingir, esse ponto de sensibilidade do ser humano, que tem em todos os seres. Então ele diz que todos cederão a esse verdadeiro amor, que é como se fosse um imã, que ninguém poderá resistir. E esses germes de virtude vão gradualmente, porque estão latentes nos nossos corações, se desenvolvendo. Caminhando em busca da transformação do nosso eu interior, encontramos dificuldades, mas que com boa vontade serão vencidas. Então, nessa nossa caminhada de transformação interior, certamente teremos dificuldades, desafios, mas com boa vontade, que é uma faculdade do espírito, logo venceremos esses obstáculos. E somente amando é que conseguiremos superar os nossos erros. Lembremos da bela passagem do Evangelho em que Jesus, estando na casa do fariseu Simão, teve seus pés lavados pelas lágrimas e enxugados pelos cabelos de Maria de Magdala, mulher considerada pecadora. Ao ver a devoção dela, que lhe beijava ainda os pés, o mestre disse, abre aspas, por esta razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor, fecha aspas. Em seguida disse a mulher, abre aspas, teus pecados estão perdoados, fecha aspas. Lucas capítulo 7, versículo 47 a 48. Último parágrafo, é trazida aí uma lição dos evangelhos, em que Jesus está na casa do fariseu Simão, teve os seus pés lavados, Na região que Jesus viveu lá fazia muito calor, eles têm os hábitos ali de resfriar os pés, e Maria de Magdala, demonstrando seu amor aí pelo mestre, acabou com os cabelos enxugando os pés de Jesus depois de os lavar, O mestre percebeu ali toda a demonstração, a expressividade de amor demonstrada por Maria de Magdala, e propôs um ensinamento aí, que o amor aí cobre a multidão de pecados, e disse a ela, que os pecados delas estão perdoados pela demonstração de amor. Então podemos limpar, a nossa multidão de pecados, entre aspas, pecados, erros, desvios, não só pela dor, mas também pelo trabalho e principalmente pelo amor. Bibliografia utilizada: Bíblia de Jerusalém, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e o Consolador, Psicografia do Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos para a fixação do aprendizado. Pergunta número 1, o que é o verdadeiro amor? O Espírito Lázaro diz-nos, o amor, vamos lá, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Mais adiante, na mesma passagem, Lázaro esclarece que esse amor não é aquele que conhecemos na nossa atual fase de evolução,
mas sim aquele, abre aspas, sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Isso está em O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Ou seja, não é o amor-apego que muitas vezes vem em forma de egoísmo e é equivocado, né? Cega-nos e nos dirige mal. Aqui está uma boa definição, né, do que é o amor e do que não é o amor, né? Questão número 2. Como superarmos as paixões e sensações que ainda carregamos? O Espírito Emmanuel elucida que o nosso trabalho de iluminação interior, abre aspas, deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Fecha aspas. Isso está em O Consolador, item 230. E a questão número 3, como poderemos sentir esse amor verdadeiro a que a lição se refere? Vencendo a nossa própria inferioridade, no auxílio ao próximo, no estudo edificante, no dever bem cumprido, certamente estaremos caminhando em direção ao amor a que Lázaro se refere. Certo? Encerramos aí a 17ª aula, parte B. Próxima aula estudaremos a 18ª aula, parte A, Espiritismo e Sexualidade, que eu tinha falado em uns vídeos anteriores, que seria a próxima aula, né? Na verdade, tinha me adiantado. Antes dessa aula, tivemos a de hoje, né? A Lei de Amor. Apenas fazendo essa correção. Assim sendo, agradeço a todos pela presença, pelas curtidas, comentários, compartilhamentos, inscrições no canal e principalmente pela vibração que todos enviam, né? E que nos tem sustentado tanto nesse trabalho, que já estamos aí, pelo menos nesta obra, quase no finalzinho, né? Embora tenhamos muito trabalho em relação a outras obras depois que continuaremos empreendendo aqui nesse canal. Ok? Desejo uma boa tarde a todos, uma boa noite, uma boa madrugada ou uma boa manhã, de acordo com o horário que estão me vendo. E até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.